Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BIMverso, um canal que fala sobre BIM e outras tecnologias. Hoje vamos falar especificamente de uma questão extremamente importante do ponto de vista das cidades, que é o planejamento urbano orientado por dados. Vamos conversar aqui hoje com Fernando Almeida. Fernando é arquiteto e urbanista, doutorando e mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente dedica-se à pesquisa dos efeitos da dataficação urbana, investigando os impactos dos temas como Big Data, Smart Cities, Digital Twins e afins. Desde 2018, atua no ONU Habitat como especialista em dados urbanos. Muito obrigado, Fernando, por ter aceitado o nosso convite. Meu prazer estar aqui hoje e estar revendo depois de tanto tempo. Verdade. Prazer também pelo João conhecê-lo, mas aí ele vai se apresentar agora. Eu tô falando o nome João e ele não. Mas aí fica à vontade. E estamos aqui com o João Paulouro. João Paulouro é arquiteto, investigador da Universidade de Lisboa. João, você pode se apresentar um pouco mais para a gente, por favor? Sim, ok. Então eu sou doutorando, basicamente à espera mesmo na Universidade de Lisboa, trabalhando em análise urbana, nas áreas urbanas, metropolitanas, com particular foco em redes urbanas e análise de dados. Neste momento a desenvolver um projeto com ela, que é doutora da Universidade de Lisboa e da Unstable TU, que é neste momento investigadora no Maryland Institute of Urban Management, no NYU, em Nova York. Ótimo, muito obrigado. E também obrigado, João, por ter aceitado aqui nosso convite. Pois. Um pouco a contragosto, eu sei, mas... mas agradeço o esforço, agradeço imenso. Mas, gente, vamos começar nosso papo aqui pela uma compreensão maior, pela uma explicação maior, o que vem a ser realmente o planejamento urbano orientado por dados. Vocês poderiam, por favor, explicar exatamente o que é isso para quem nos assiste? Posso começar? Também dentro da minha pesquisa, ela é muito focada mais no fenômeno, né, do planejamento urbano, mais do que no objeto empírico propriamente. Então, eu tenho investigado bastante sobre teorias urbanas, etc. E um autor que eu gosto muito, meu contemporâneo, é o pesquisador da Irlanda, Rob Kitchell, né? Ele, inclusive, tem teorias, inclusive, sobre Big Data também. Ele é um cara bastante versado em vários assuntos relacionados. Ele tem uma boa produção relacionando sobre o que é urbanismo orientado por dados e o que é o urbanismo informado por dados, né? Então, acho que primeiramente é interessante a gente separar, porque aí fica mais claro. O urbanismo informado por dados é aquele que, bem, se pratica desde que a gente tem a disciplina de planejamento urbano, até antes disso, quando os dados são usados apenas como uma base, para que a partir da compilação deles você tome certas decisões no planejamento, né? Então, os dados são, de certa forma, um conjunto, um acervo de bases de conhecimento mais passiva, né? Que você detém eles ali circunscritos e a partir dele você toma a decisão no tempo. O urbanismo orientado por dados, ele já é uma visão mais recente, né? Mais recente, já a partir dos anos 2000, ou seja, um recente nem tão fresco assim, mas é um urbanismo no qual ele se pauta pela produção contínua de dados. Então ele se orienta, né, necessariamente, né, por uma geração constante de informações a partir de dados que também são gerados constantemente. Então ele percebe o fenômeno urbano de uma maneira mais dinâmica, né? Logo, ele é também relacionado a princípios de gestão urbana e não somente do desenho de algo, de uma definição do urbano definitiva, mas sim de uma gestão de uma cidade dinâmica e de processos dinâmicos.
a partir desses dados. Então, o urbanismo orientado por dados, ele é pautado por essa massa de dados que a gente gera constantemente, por vários dispositivos de IoTs, de sensores diversos, de fontes de dados diversos, primários e secundários. Então, ele se vale dessa miríade maior de dados disponíveis para conseguir pautar as decisões que vão ser tomadas. Entendi. E em que ponto isso se assemelha, ou em que grau isso se assemelha ao conceito de SIM, City Information Modeling? Ou se o City Information Modeling estaria dentro com uma das formas de gerar o planejamento urbano orientado por dados? Na minha atual pesquisa do doutorado, inclusive acho que é o primeiro capítulo que eu estou trabalhando, é na verdade investigando essa correlação entre a história do planejamento urbano como disciplina, que vem surgir meados ali de 1940, 1950, e o surgimento da computação como nós conhecemos também, não é? Ou seja, dos primeiros computadores. Claro que eu vou até o século XIX para falar da revolução dos números, etc. Mas a partir dali é que a gente identifica que o computador, que era primeiramente uma calculadora, ele veio a ser uma ferramenta que facilitou muito que usassem modelos econômicos, né, e calculassem para variáveis cada vez mais complexas. Então, aqueles modelos, teoria da localização, de input e output, todas essas teorias econômicas que tinham a ver com o território, da teoria da localização industrial, esses processos eles foram gerando modelos matemáticos. E esses modelos matemáticos, com a computação, vieram a ser exercitados de forma mais intensa. Então, surge, na verdade, a partir daí, as primeiras modelagens, né? Então, os primeiros modelos do banco, ou seja, os SIM originais, eles eram, na verdade, estão ali naqueles especialistas em transporte, os engenheiros de transporte e urbanistas que começaram a fazer modelagens ali de tráfego e de uso de solo, e quando começavam a testar, né, as variáveis e validar se aquele fenômeno realmente acontecia dentro do modelo e localmente. Então, a gente pode dizer que o SIM ele surge antes da noção de urbanismo orientado por dados. Ele surge ainda quando a gente tinha um dado com variáveis que a gente colocava no conjunto de fórmulas, no conjunto de equações, e que a partir daí você ia tendo insight. Então, desse momento, quando a gente começava a ter uma observação do fenômeno e começar a testar variáveis, ou seja, testar realidades, a gente começa a querer prever realidade. Então, a partir daí começa, e com a velocidade que os computadores se desenvolvem, a gente começa a ter uma grande pulverização do uso das modelagens diversas. Até que nos anos 70, dali em diante, você vai ter o GIS que surge, você vai ter o celular autômata que começa a ser desenvolvido lá com aquele Game of Life, né? E nos anos 80 você vai ter Bill Hiller que vai usar Space Syntax. Então, vários mecanismos de uso do computador, eles vão se adaptando do urbanismo informado por dados, mas começam também a se ajustar ao uso de dados em tempo real, né? Então, o que a gente chega hoje nos modelos de digital twins, né? Os gêmeos digitais, você começa a atrelar sensores, as modelagens tridimensionais, mas não necessariamente, as modelagens de informação de cidade que replicam o fenômeno urbano em tempo real. Então, o SIM, ele percorre todo esse ar a partir do momento que a gente pega o fenômeno urbano e tenta entendê-lo à luz de modelos matemáticos, né? Então, historicamente, seria essa, a grosso modo, a história da modelagem da informação da cidade. Que vem até, acho que talvez antes do BIM, né? Se a gente vai analisar desse processo, mas é o que eu digo, o BIM é bem mais estruturado historicamente. O SIM é muito a partir desse contexto que eu diria que seria a sua origem. E, João, na tua investigação, você usa geométricos, né, de alguns outros conceitos. Poderias, por favor, dar só uma explicação rápida aqui para a gente do que trata especificamente a tua investigação hoje, do doutoramento? A investigação do doutoramento basicamente é a aplicação de uma série de métodos para tentar perceber o surgimento de uma certa desintegração socioeconómica
de urbanidades mais ou menos a partir dos anos 70 para a frente. Isso foi visto basicamente a partir do estudo e a partir do conceito do que era no Brasil que chamam de condomínios fechados. Isso foi, então fizemos aqui um survey, uma pesquisa em Portugal através de imagens aéreas na área metropolitana de Lisboa para tentar identificar todos os condomínios fechados que até agora ainda não tinham sido identificados. Tentar perceber, analisá-los através das suas geometrias, por shape metrics, que é uma coisa que é bastante usada, que é o seu desenvolvimento análise ecológica, mais de qualquer outra coisa, mas também é usado em sistemas urbanos. E tentar perceber como é que eles funcionam entre eles na rede urbana, ou seja, na rede diária e na rede pedonal. O que se percebeu foi, para começar, foi a grande. Perceberam-se 3 pontos essenciais. O primeiro ponto é que foi algo que no Brasil surgiu mais ou menos nos anos 70, em Portugal começaram a surgir para a década dos anos 90. Só que em Portugal podemos ir atrás até mais ou menos ao século XVI, XV, onde começa a haver tipologias exatamente iguais nos condomínios fechados, que eram os antigos mosteiros, com exatamente a mesma maneira de implantação, a mesma tipologia arquitetónica, a mesma maneira de entrar na cidade urbana e especialmente a mesma ocupação, ou seja, a porcentagem da área que eles ocupavam era igual mais ou menos à porcentagem que os condomínios fechados estão a ocupar agora, que em certas áreas de Lisboa excede a totalidade de todas as áreas residenciais ocupadas por outras tipologias residenciais. Depois tentou-se perceber mais ou menos como é que eles funcionavam em rede. Aqui utilizou-se muito conceitos do Space Syntax Here ou derivado, que mais uma vez é uma teoria que não é nova, que vem também do século XVIII, mais ou menos, mas que hoje em dia com o poder computacional que nós temos e a possibilidade de encontrar dados e de colecionar os dados e integrá-los torna-se muito mais útil. Então percebeu-se a fazer um modelo tanto percebeu-se não, põe-se a hipótese, tanto fazer um modelo tanto de desenvolvimento dos condomínios fechados a partir do século XV até o século XIX, então através do século XX e do século XXI, que havia uma relação bastante forte entre a criação de cidade e a criação de uma nova área urbana que não existia antes. E a ideia de condomínios fechados, ou a ideia de uma urbanidade fechada, seja ela feita através de castelos de muros, através de mosteiros, através de condomínios fechados, ou através daquilo que eles chamam agora de cidades fechadas, no Chile ou em China. E que a parte da integração de uma cidade, quando se começa a construir as ruas e estradas e tentar fazer uma integração socioeconómica da cidade toda, é uma coisa que potencialmente, acho eu, surge após uma primeira fase, que é uma fase de self-segregation, segregação pessoal. O que só, acho que põe mais à frente a ideia que a utilização de dados e de métodos urbanos, arquitetónicos, etc., para promover a integração e promover o equilíbrio na cidade, que é o que nós estamos a tentar fazer, porque sem este equilíbrio entre várias áreas da cidade temos um risco da cidade se fragmentar. É ainda mais necessário, visto que sem esse equilíbrio ser forçado, de certa maneira, ser construído, o desenvolvimento natural de uma cidade é a segregação e a fragmentação, porque é assim que ela cresce, é assim que ela aparece. Isso vê-se nas cidades contemporâneas, nas metrópoles contemporâneas, nas cidades dos tempos medievais,
e nas cidades novas, por exemplo, na Palestina, nos territórios ocupados pelos israelitas, como aquelas cidades começam a se desenvolver em pequenos pockets e se começam depois a integrar. Perfeito. Isso mais ou menos o meu doutoramento tem não sei quantos minutos aqui. Sim, sim. Não, tranquilo, entendi. E eu lembro que você estava a desenvolver um sistema. É verdade isso? Tem uma parte computacional nisso ou está no campo teórico? Sim, então eu estive a trabalhar em duas partes. Então o sistema, eu chamei aquilo de Geographic Network Analysis, é uma aplicação que tenta, que dá a possibilidade de colecionar os dados que as pessoas querem de uma área urbana para depois fazer análise de rede. Uma série de métodos para desagregação dos dados. Normalmente os dados são agregados a níveis bastante altos por razões de privacidade, etc., que são níveis que podem assegurar alguma privacidade, só que não são muito úteis em termos de desenvolvimento de modelos. Vamos poder direcionar esses dados para termos uma maneira de estudar áreas, diferentes áreas, com diferentes geografias, de diferentes anos, sempre com os mesmos métodos e de uma maneira automatizada. Ao mesmo tempo, estive a trabalhar no projeto do Solid Bytes, que é uma metodologia já com alguns anos, tem sido desenvolvida no TCG em Lisboa, pega das mãos basicamente do professor José Beirão e uma data de doutorandos que trabalharam por ali. Tem sido sempre estudada a nível laboratorial, com pequenos protótipos, muito controle nosso para ver como é que aquilo funciona. E que mais ou menos nos últimos 6 meses, temos estado, eu e a Alda, em Nova Iorque, a tentar ver se conseguimos implementar aquilo numa área bastante grande em Nova Iorque, em Brooklyn e Queens, e que basicamente corresponde à transformação de um toolset e de um método de Technology Readiness Level 4, mais ou menos, que estava em estudos laboratórios, para um TRL 6, ou seja, para a sua implementação na ecologia em que ela é suposto funcionar, com a vista para automatizar o processo todo e depois replicar esses estudos em várias partes, neste momento em várias partes de Nova Iorque, depois em várias partes onde a geografia melhor se encaixar, mas estamos agora a tentar automatizar o processo todo da recolha de dados, tratamento de dados, transformação com os dados em que nós podemos trabalhar, análise e publicação dos dados e também interface de consulta. E a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes daqui a pouco de como funciona esse sistema. Fernando, o relato que o João acaba de fazer é onde ele está a produzir esse sistema que vai buscar dados, tratar esses dados para um futuro tratamento mais aprimorado desse dado para um determinado fim. Tradicionalmente, a gente ia à busca desse dado e ele era uma fotografia do passado, quando a gente ia realmente utilizá-lo, né? E nesse sistema a coisa fica um pouco mais próxima do hoje. Você concorda comigo? Esse seria, digamos, a grande vantagem do tratamento, ou melhor, do planejamento urbano orientado a dados, por dados? Dentro dessa pesquisa, tenho tido o privilégio assim, de acessar fontes da época, né? Então, eu tenho o acervo que você tem, inclusive daquele repositório do archive.org, que ele tem uma relação com várias bibliotecas, enfim, você tem acesso a documentos históricos, né? Então, fazendo uma varredura bem densa nisso aí, a gente observa que esse fenômeno de sentir que a gente tem muito dado desde sempre.
desde que a gente começou a ter as primeiras agências de planejamento urbano, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, a começar a trabalhar com modelagem. Primeiramente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi bem pioneiro nisso. Então, sempre houve essa queixa e essa reflexão sobre a quantidade de dados que nós temos e qual é a nossa capacidade de processá-los. Claro que antes era muito em relação à capacidade de processamento. Hoje a gente está numa condição mais complexa, né? Porque da mesma forma que a gente tem um acervo de dados históricos também muito grande, né? Então a gente tem um acumulado de dados censitários, por exemplo, em vários países, que são em dados, como o João falou, e tem um potencial de desagregação muito alto, né? Nós também vamos ter dados que são gerados em tempo real, mas que eles têm um fator de propriedade que também leva-nos a um novo nível de complexidade. Por exemplo, os dados que nós temos em tempo real, o Big Data, que é gerado a partir das companhias telefônicas, por exemplo, dos telemóveis, né, telefonia móvel, a quem pertence, como adquirir, né? Então você tem toda essa dificuldade de acessar, que nível de detalhamento, de desagregação você vai poder ter acesso. Da mesma forma, os dados que nós temos de acesso público, eles vão ter outros fatores que nós temos que rastrear a qualidade da sua origem, a consistência desses dados, fazer uma limpeza desses dados. Então, todo esse trabalho que nós vamos ter hoje para garantir um trabalho com alto grau de refinamento e uma maior flexibilidade de modelagem, para a gente poder submeter a vários níveis de testagem, exigem, se não do urbanista, mas de sua equipe, uma maturidade muito grande em relação à limpeza e tratamento desses dados. Então, isso nos leva a outro patamar que é o que eu trago um pouco na minha pesquisa, que a ideia é concluir um pouco trazendo esse aspecto nosso distanciamento dessa habilidade em lidar com dados. Então, esse assunto que trabalha com a informática, as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação propriamente ditas, a gente vê, pelo menos no Brasil, como ainda estamos muito carentes em ter essa desenvoltura dentro da nossa prática. Então, de fato, as dificuldades que o João está passando, ou que ele vai passar, são pertinentes a essa complexidade que ele vai trabalhar, mas acredito que ele já dispõe de toda a metodologia para fazer, mas demonstra que o que ele está fazendo é cada vez menos uma abordagem, digamos, distante do que é o urbanismo contemporâneo. Antigamente a gente olhava isso como uma turma muito distante, a turma do Space Syntax, a turma do Shape Grammar, né? A turma do Célula Autômata, a turma das modelagens, como se estivesse distante do planejamento urbano. E não, né? Demonstra que isso é uma ferramenta que é necessária, ela não abre mão da abordagem social, da abordagem de campo, dos inquéritos, de forma alguma, pelo contrário, a gente tende a ter cada vez mais ferramentas de análise de discurso, enfim, que vão agregar muito valor aos dados que nós temos. Mas requer essa habilidade. Eu acho que ainda os urbanistas ao redor do mundo ainda precisam alcançar na sua formação básica. Diga, João. Eu só ia adicionar uma coisa a isso, que é a falta de formação básica para lidar com estes dados. Hoje em dia nós temos eu estive a lidar com áreas em que, como Portugal, que basicamente não tem dados, ou não podem ser dados por causa de razões de privacidade, ou o que acontece hoje é que ninguém sabe muito bem onde estão os dados, que é o mais usual, que ninguém sabe exatamente onde estão os dados, e os dados em si começam a ser fragmentados, e parte deles está num lado e outra parte está noutra, e o código, o dicionário com o código de todos eles desapareceu por completo. Coisa que não acontece em Nova Iorque. Só que agora com as novas plataformas de dados em tempos reais, começamos a ter um problema bastante grave de privacidade. E esse é um problema que os urbanistas têm de começar, os académicos e as pessoas que trabalham com a cidade têm de começar a lidar. Desde o seu princípio, isto que nós estamos a falar é basicamente, o meu campo é geoinformática,
temos um campo de urbanidade, de geointelligence, etc. Mas tudo isto começou mais ou menos em 1918, podemos dizer que é a data concreta para a coisa inteira começar. Nos war room, nas salas de guerra em Londres, quando foi a Primeira Guerra Mundial, foi o princípio, sem base em cibernética. Foi o princípio, de repente tinham se preocupar com um novo problema, que era a aviação, os aviões militares e bombas, ou seja, que não sabiam muito bem onde é que iam cair, e que se tinha de arranjar uma maneira de prever qual seria a rota delas e onde é que elas iam cair, e ao mesmo tempo arranjar uma maneira de prever como é que os nossos próprios mísseis conseguem interceptá-la no futuro. Isto tudo é aqui que começa a ideia de modelação para simulação para prever o futuro. E a partir daí, aquilo começou a ser, claro, um problema de geografia e um problema geoespacial. E depois um plano de geoinformática, etc, etc. O que quer dizer que toda esta área é uma área de previsão, especialmente sobre controle. Os primeiros grandes testes em cidades não planeadas por dados, mas cidades geridas por dados, foram feitos em Chile, nos anos 70, mais ou menos, em que havia uma sala cheia de computadores que basicamente recebiam os dados da população para depois controlar essa própria população, como também está a acontecer na China, etc. Hoje em dia, com a quantidade de dados que nós temos, e não só com a quantidade de dados que nós temos, mas com a falta de profissionais que sabem lidar com estes dados, conjugados com o facto de agora haver ferramentas de inteligência artificial que façam com que esses profissionais não sejam necessários, porque qualquer pessoa pode fazer as suas próprias ferramentas através da ajuda da inteligência artificial. Quer dizer que os urbanistas e os cientistas, e etc., e o Estado não começar a utilizar estes dados, a assegurar a sua origem, a sabermos quais são os dados fidedignos e os que não são, e começar a utilizá-los para contribuir para uma sociedade e uma cidade democrática, outros o farão. Ou seja, que não seremos nós. Vai haver outras empresas que irão fazer isso com ou sem a nossa ajuda. Por isso, a parte de tentar continuar a ter uma modelagem da cidade, quer que essa seja uma modelagem económica, social, urbanista, arquitetónica, sem a utilização desses dados, não é estar numa desvantagem, é basicamente entregar o controle dessa cidade para outros atores. E se nós deixarmos de fazer isso, os outros atores, o interesse deles não será o interesse da democracia, não será o interesse de uma integração social, não será o interesse de um equilíbrio, mas será o interesse de uma que ainda não conhecemos, mas que será muito mais short-sighted. Por isso, é ainda mais razão para começar a promover a profissão e a ideia de trabalhar e investir na geoinformática, na inteligência geoespacial e, a meu ver, desistir de uma vez e por todas nas abordagens tradicionais urbanistas que, convenhamos, estão lá desde o século, mais ou menos século XV, quando primeiro foram implementadas em Roma, e que acho que após 600 anos já tiveram uma boa vida e podem ser enterradas de uma vez por todas. Mas talvez o Fernando não concorde. Quer trocar, Fernando? Fica à vontade. Não, mas eu entendo exatamente esse ponto que o João coloca, até porque existe um campo muito, quer dizer, cada vez mais crescente que se desenvolve muito não só a partir de Foucault, por exemplo, a questão da vigilância, mas tem
uma autora contemporânea que é espetacular, que é a Shoshana Zuboff, que ela fala do capitalismo de vigilância e que aborda muito essa problemática que o João traz, que é exatamente isso, é quando nós como cidadãos, como sujeitos, indivíduos, geramos dados e esses dados que nós geramos involuntariamente, ou seja, eles alimentam o sistema no qual agregam um valor específico a esse dado, nossa função. Então nós estamos gerando esse tipo de informação. E a tendência é que a cidade se torne um território que favoreça esse tipo de controle. Então, isso que o João traz da questão do controle dos dados usados com essa finalidade, de fato, isso é muito antigo, né? Na verdade, quando eu falei do século XIX ali, da explosão dos números, ou seja, a revolução dos números, por meio da estatística, começou a surgir ali pesadamente em 1850, 1860. O propósito era controlar muitas pessoas, né? Era separar os pobres dos doentes, né? Bom, então, nisso que o João traz, de questionar que não dá para fazer mais o urbanismo que a gente sempre fez, eu concordo integralmente, porque nós temos um delay muito grande na forma que a gente gera o conhecimento no campo urbanístico, inclusive para a gente gerar construir os novos profissionais. A gente trabalha com bibliografias, com referências históricas que são datadas e muitas vezes a gente não entende muito bem o contexto deles, né? Então, por exemplo, que Jane Jacobs, por exemplo, fez aquele seu escrito épico, né, A Morte das Grandes Cidades, ainda se estavam testando os modelos computacionais, né? Foi em 61 que ela fez, ali ainda estavam no auge, foi na década de 50 e 60. E muita gente atrela que a crítica dela era essa forma do uso do computador no planejamento, não era. Nem pelo contrário, a abordagem dela é muito pautada nos sistemas complexos, ela faz análises biológicas, então ela tem uma abordagem, ela tem uma tentativa científica ali de pautar por modelos, mas a crítica dela realmente era o movimento moderno, que transforma aquele funcionalismo de forma muito pragmática e a forma de fazer as reformas urbanas nos Estados Unidos, que eram pautadas de forma enviesada pelas estatísticas, né? Então, encurtando muito isso, trazendo para esse contexto, o que de fato é necessário é que a gente saiba validar modelos pautados na realidade que a gente tem que intervir, né? Ou seja, trazendo um pouco do que o Chris Anderson, que é um artigo que ele fez na revista Wired em 2008, muito conhecido e muito criticado, é que ele traz basicamente o argumento de que com o Big Data você teria a capacidade de encerrar o conhecimento científico, né? Ou seja, a teoria científica estaria fadada ao fracasso, porque você não precisaria mais de construir uma teoria, uma hipótese, um modelo, você não precisaria, você bastaria rodar o algoritmo e fazer inúmeras ali possibilidades de realidades e testá-las, né? Então, o que ele fala, embora leve a uma observação crítica do que a gente responderia com a realidade, não é todo falso o que ele fala, né? Há essa potencialidade. Então, qual é o nosso contexto, né? Então, como é que o urbanista ele atua no hoje, né? Então, nós temos sim que observar que há uma quantidade grande de dados que refletem a realidade, mas que refletem parte da realidade, né? Os dados sempre são fragmentos da realidade, não são a realidade. E as modelagens já ajudam-nos a testar certos fenômenos, a testar possibilidades, mas a atuação em campo também tem um valor cada vez mais importante, porque como é que a gente gera isso? Como é que as comunidades se apropriam? Então, eu acho que uma amálgama desse contexto tecnológico contemporâneo com questões sociais mais avançadas de participação tendem a ser um caminho que o urbanismo precisará assumir de forma mais construir teorias a partir daí. Ou seja, uma nova construção de conhecimento, uma nova epistemologia necessária, e de forma crítica ao que nós temos feito no passado. Então, tendo sim a concordar com o que o João fala, agregando essas observações, que aí nós estamos numa necessidade de mudança, para a gente ter um profissional que consiga responder ao que a nossa contemporaneidade exige. Realmente, do ponto de vista da formação na graduação, pelo menos na realidade brasileira,
a gente ainda está um pouco distante, né, de trabalhar efetivamente com dados e saber todo o aparato tecnológico que é preciso para isto. A gente ainda fica muito arraigado ao método tradicional. No contexto das pós-graduações, como mestrado e doutorado, já temos mais experiência com isso, aí já há bastante pesquisa e tudo, mas ainda no âmbito da graduação, percebo, posso estar enganado, mas eu percebo até uma certa resistência. E isso a gente vê também no âmbito do BIM, né? Há também um pouco de dificuldade de certa forma, emplacar no âmbito das graduações. O BIM enquanto metodologia, não só o que é feito a maioria das vezes, que é ensinar o software X lá, que sabemos que não é suficiente, mas ele enquanto metodologia, de forma transversal às disciplinas, que esteja sendo desenvolvido também no âmbito das disciplinas de projeto, tudo isso acaba por enfrentar muita resistência às vezes, né? Então, quando entra no contexto do urbanismo, a mesma coisa a gente percebe. Em Portugal, a gente consegue perceber a mesma reação, João? Você percebe que também no contexto das licenciaturas, nos cursos de urbanismo, também são um pouco resistentes a isso? Eu diria que não é só no Brasil, também é em Portugal. Eu diria que não é só em Portugal, eu diria que também é nos Estados Unidos, também é em Inglaterra, também é pelo mundo inteiro. E acho que é uma razão simples, é uma falta pelo menos do que me toca em termos de escolas de arquitetura. As escolas de urbanismo já é uma coisa um pouco diferente e, pelo que eu percebo, é uma espécie em vias de extinção neste momento. Mas é uma falta de compreensão pelas escolas de arquitetura que o método tradicional de análise e que é um pré-requisito para a prática da arquitetura e para o desenvolvimento de projetos é já por si análise de dados, ou seja, o desenho é uma forma, é um dado por si. Antes de haver o lápis, esses desenhos não existiam. Antes de haver o conhecimento do espaço, essas geometrias, as pessoas não sabiam como lidar com elas. Por isso, o problema não é tanto uma resistência à utilização de dados. O problema diria que é uma falta de compreensão de eles não perceberem que estão a lidar já com dados, só que pararam numa época e tiveram um grande crescimento na época pós Segunda Guerra Mundial e toda a construção que foi feita após a Segunda Guerra Mundial, em que sabiou o arquiteto e o urbanista que tinham os métodos que tinham sido desenvolvidos até aquele ponto, em que sabiou o sociólogo que, por acaso, nesse tempo estava ainda mais avançado em termos de tratamento com os dados, foram os primeiros surveys a sério, se podia ficar com uma amostra, extrapolar para a cidade inteira, e tudo isso de repente parou. Só que o problema é que a construção também tem vindo a parar, pelo menos na Europa, pelo menos no Ocidente. Também temos as cidades a morrerem na Europa, os subúrbios a morrerem nos Estados Unidos, e a nova construção que nós temos está a acontecer no leste da China, mesmo assim já parece ter chegado a um pico, que não faz parte desta conversa. Tem pós diferentes, utilizam métodos diferentes, têm acessos a dados muito maiores, têm um nível de surveillance muito maior. São áreas, basta ver como, por exemplo, a reação da China à pandemia, digamos, a países asiáticos, mas principalmente a China, em fechar blocos, ou seja, áreas da cidade que fecharam por uma razão muito simples, que podiam ser fechadas.
Na Europa, mesmo se tivéssemos acesso a estes dados, podíamos dizer fechem essas áreas, não se podia fazer isso, a metodologia não iria permitir. Por isso, o meu grande problema aqui é parou-se num tempo de crescimento em arquitetónico e de construção na Europa e no Ocidente, e depois não se continuou a desenvolver. E esse é o grande problema. Os grandes desenvolvimentos dos dados, do urbanismo através de dados e da ciência urbana, da ideia da cidade como uma ciência que pode ser simulada, pode ser comprovada, pode ser reproduzida. Isso começou mesmo muito a sério, foi nos anos 70, e só começou a ser reproduzido e validado nos anos 80, já numa época em que a utilização prática desses resultados já não tinha tanta necessidade como antes, em que não eram já as cidades que se estavam a construir, estavam-se a construir áreas completamente privadas, sem uma direção pública, por assim dizer. Perfeito. Fernando, você atua hoje como consultor especialista em dados urbanos para a ONU Habitat. Poderia descrever para a gente mais ou menos o que vem a ser esse trabalho, o que está em discussão dentro desse contexto? Esse meu trabalho começou em 2018 dentro de um programa muito específico, que era um programa financiado pelo governo britânico, e ele chamava Global Future Cities, né? Programa Global de Cidades Futuras. E ele objetivava atender 19 cidades no mundo todo, em 10 países. Então, tinha 2 cidades aqui no Brasil, em Belo Horizonte e Recife. Tinha cidades na Nigéria, cidade na Turquia, cidade na África do Sul. Aí vem o Sudeste Asiático, Vietnã, Indonésia, Myanmar, inclusive. Enfim. E nesse projeto, nesse programa, as intervenções eram desenvolvidas pelas cidades. As cidades identificavam o que é que queriam, né? Em que queriam focar, dentro de um pilar que era basicamente de planejamento urbano, resiliência e mobilidade. E nesses pilares a gente viu que muitas intervenções elas tangenciavam essa questão da relação do uso de dados urbanos, né? Então, inicialmente eu comecei focado aqui no projeto em Recife, como responsável local, né, pelo lado local. E o projeto de Recife foi realmente voltado como hub de dados urbanos, que na verdade era um ecossistema de dados urbanos que envolvia tanto o município, um mecanismo de facilitação cultural, ou seja, de transformar constantemente, em criar capacitações, eventos, ou seja, a organismo transformasse isso num fator cultural nos dados. E a criação de uma interface digital que o cidadão pudesse usar com o espaço público digital, né? Que fosse algo menos burocrático, feito um portal de dados abertos tradicional que a gente tem hoje, mas fosse um local muito visual, que simplificasse isso. E aí a gente fechava um triângulo aí, onde se daria um cenário mais favorável para a gente começar a fazer uma revolução de dados na cidade. Mas em Belo Horizonte foi um projeto de mobilidade, e aí por diante, né? Tem questões ligadas a enchentes na Indonésia, tem questões ligadas à habitação, ao controle da habitação informal na África do Sul, a mobilidade com bicicleta, enfim, tinha bastante diversificado. E aí meu papel, na verdade, não só articular aqui no Brasil, conduzir não só a elaboração do termo de referência, mas também o acompanhamento da implementação, mas também nos outros países. Então a gente tinha certo debate para esclarecimento com a municipalidade, para intermediar o que é que a empresa que estava executando, o que é que ela dizia, o que é que a empresa, o governo realmente estava querendo, para a gente mediar, né? Por exemplo, quando você fala em gêmeos digitais, é muito fácil você cair, quer dizer, qualquer termo desse, né? Quando você fala do Smart City, né? Um termo que ficou aí em voga e hoje já está um pouco mais, já caiu um pouco a ficha, para usar aquele termo, né? Nosso termo da nossa geração.
que não é essa coisa toda, você não tem tanta evidência, não tem esse resultado que se promete essas mil maravilhas. Mesma coisa o Digital Twin que veio na sequência, que o pessoal diz, não, mas agora eu quero ter uma réplica perfeita da minha cidade, né? O prefeito fala aquilo, mas sequer ele tem condição de gerir uma base de dados simples, né? Tabular. Quanto mais uma base dessa, complexa, não tem nem onde armazenar. Quem ele vai armazenar? Não sabe nem como licitar, né? Então, o nosso papel era um pouco mediar, trazer um pouco o processo crítico e um processo de planejamento de fases para as prefeituras entenderem o que é necessário para alcançar um certo patamar tecnológico para ter aquilo. E até avaliar se é válido aquilo tecnologicamente para ela, né? Primeiramente era isso, para não ter um gasto desnecessário de verba, né? Então, foi sempre um processo muito interessante da gente ver como era mais ligado aos governos, meu papel, né, de estar envolvido com reuniões com equipes das prefeituras das cidades. Mas era muito interessante para a gente perceber como globalmente, em muitos aspectos, a gente está na mesma página. Concordo com o João no sentido que ele fala que a China realmente é um outro capítulo, é um outro livro quase, né? Mas muitos outros países do Sudeste Asiático estão num contexto semelhante ao do Ocidente, né? E cidades mais avançadas da África, onde tem contextos de estabelecimento de uma estrutura de governança mais padronizada, ou seja, também passa por essa mesma dificuldade, que é o que basicamente a gente vê, que é como é que se contrata a tecnologia. Isso é um outro debate, né? Então a gente vai falar o que é licitação, essa parte de como é que você faz com que um governo se aproprie de um processo tecnológico. Isso seria um outro debate que demonstra que não só o urbanista está precisando de uma capacitação, mas também o poder público também precisar de uma reciclagem nesse sentido. E só para trazer um outro ponto para o debate, isso pegando um pouco o que o João levantou sobre a história, né, do que a gente tem da arquitetura, do urbanismo, essa relação de idade, a gente tende a ver como cada vez mais, pelo menos no Brasil, acho que em Portugal isso é menos, mas como a gente ainda atrela a relação da formação do curso de arquitetura e urbanismo no curso só, e como isso tem um peso muito grande, porque isso induz a uma carga exacerbada de informação, então uma pessoa, enfim, um profissional vai ter que escolher algo, e quando ele escolhe, ele vai ter que abandonar algo. E na verdade a gente acaba fazendo uma formação que nem é focada integralmente na arquitetura, nem focada integralmente no urbanismo. Então a gente acaba tendo um recém-formado deficitário, né? A sorte do BIM é que eu diria que ele consegue provocar uma revisão contextual de forma mais rápida. A curva dessa transformação, digamos que ela é mais rápida, mas tem uma ascensão mais curta, porque rapidamente o arquiteto percebe que ele vai ter que entender de detalhamento. Rapidamente ele entende que vai ter que entender de obra, de especificação, mas não tem como fugir disso, né? Então, mas no planejamento urbano, o urbanismo é muito mais complexo, esse tipo de... Então, a gente precisaria de um curso com mais dedicação a si mesmo, né? Mais foco para você poder fazer uma análise estatística, trazer um aspectos do campo das exatas, das ciências exatas da matemática, enfim, de forma diluída, aplicada ao planejamento urbano, o que não cabe em nenhum curso praticamente. Você não vê isso em nenhum curso aqui no Brasil. Então, eu acho que o debate de futuro não é só com o que é a teoria do urbanismo contemporâneo, mas também o que é a graduação, o que é a formação, né, para o contexto. Cá em Portugal é separado, né, João? São dois cursos distintos, né? O de urbanismo e o de arquitetura. Depende. Saíram o ano passado o índice, as notas necessárias para entrar em cada curso em Portugal. Eu, por curiosidade, fui ver como é que tipo de pessoas, qual é a qualidade dos alunos que entram no curso de urbanismo, e comecei à procura. E cheguei à conclusão que o urbanismo não existe como curso na Universidade de Portugal. E efetivamente não existe. Já não há o curso de urbanismo em Portugal ao nível do que em Inglaterra se chama undergraduate level.
Ou seja, o curso de urbanismo é uma coisa já que entra, creio eu, a partir do mestrado. Então a pessoa entra em arquitetura e depois pode fazer uma especialização em urbanismo. Eu não percebo muito bem como é que uma pessoa que esteja apta para arquitetura pode também estar apta para urbanismo e ao contrário. Mais rapidamente percebi uma pessoa que entra em geografia, talvez daí possa ir para, entrar na escala urbana, ou uma pessoa que entra para a sociologia possa ir, sair dos dados tabulares e entrar para os dados espaciais. Agora, arquitetura e urbanismo, estamos a falar de coisas um pouco diferentes, mas ainda é considerado como o estudo da cidade é visto como subalterno ao arquiteto. Eu recordo que na minha graduação, nosso curso ele surgiu de um curso de engenharia, dentro do departamento de engenharia. E a gente teve muita disciplina que é mais recorrente nos cursos de engenharia, né? A gente teve, por exemplo, cálculo 1 e 2, a gente teve estatística, por exemplo, a gente teve muita disciplina ligada ao urbanismo e tinha esse suporte, vamos dizer assim, mais técnico. Mas isso década de 90, né, que eu estou a dizer. Para já, os cursos atuais já mudou muito, tudo isso já mudou demais. E realmente é uma coisa a se refletir, em que caminho a gente quer seguir daqui para frente. Aproveitando também que a gente comentou sobre algumas cidades, quais cidades vocês acham que, tirando China, como a gente já comentou, é quase um outro livro, mas quais cidades vocês acham que estão um pouquinho mais à frente nesse contexto todo de trabalhar bem com todo o aparato informático que nós temos, ligado à gestão, ligado ao planejamento também? Mas isso traz outro debate muito interessante, que é sobre o impacto do termo Smart City como a criação de uma certa cultura de desempenho, né? Então, se você vai olhar, inclusive produção acadêmica de dissertações, mestrado aqui no Brasil, muitas orientadas a desenvolver métricas de desempenho, de ranqueamento de Smart City. Ou seja, você tem duas normas da ISO, né, internacionais, que trabalham com certos índices que atribuem essa ideia de Smart City. E a partir disso eles criam rankings para uma cidade ser ranqueada, mas todo esse processo ele é completamente falho, porque a gente não... Qual é o critério do cidadão elencar isso? Quem é que vota por isso, né? Ou seja, a cidade entrega um resultado, quem é que está medindo? Qual é a ferramenta que mede aquele desempenho? Um desempenho orçamentário em certo aspecto? Como é que você está medindo? Quais são os sensores que estão estabelecendo o índice, por exemplo, de participação popular? Então, eu discordo praticamente de todos eles, porque eles levam a cidade a virar um bibelô, né, tecnológico, que na verdade não existe, né? A real qualidade de uma cidade, digamos, inteligente é, na verdade, quando o cidadão ele se sente, e qualquer cidadão na sua cidade, ele se sente acolhido de forma a se sentir parte útil. Ou seja, é aquela história, uma máquina você vai consertar, quando acaba não tem que sobrar parafuso. Ou seja, tudo tem a sua utilidade. Então, significa que aquela máquina ela é ótima, a inteligência ali, a mesma coisa é a cidade. Então, os cidadãos que estão nela têm que todos ter se sentir úteis e sentir parte. Então, minha visão de cidade inteligente não é só porque eu tenho essa história junto com as Nações Unidas, mas a gente vê que necessariamente passa por isso. Eu, no meu contexto de indivíduo, sujeito, recifense, brasileiro, de uma cidade periférica, de uma região nordeste, que é uma região que já sofre discriminação social em relação ao resto do país, de um país em desenvolvimento, tem uma série de camadas aí que não é só a tecnologia digital que vai resolver isso, mas tem que ter uma tecnologia social para tratar desse tipo de assunto. Tem tecnologia política, enfim, de vários aspectos. Então, seria muita ingenuidade eu achar que existe essa real cidade smart. Eu discordo de qualquer um que seja. Você pode até chamar de cidade ubíqua, você vai ter som, você vai ter
Enfim, qualquer um pode se dar esse nome, mas a métrica, que é o que eu digo, o nosso problema é como nós lidamos com métricas, como é que nós medimos. Uma coisa que eu sempre falo, o urbanista não sabe medir, né? A gente não sabe, a gente não aprende isso. Pelo menos na minha formação, a sua você teve mais da área de exatas, mas aqui é na área a gente está no centro de arte, aqui em Recife, né? Então já tem um distanciamento e uma certa vivência com gente de outros campos, da área das exatas ou das ciências sociais. E enquanto a gente não tiver uma métrica, ou saber criar uma métrica que avalie o quanto a participação, de apropriação do cidadão e do índice não é índice de satisfação, mas de integração do cidadão com o entorno, de qualidade, sustentabilidade de vida, enfim, coisas nesse nível, aí a gente pode começar a falar talvez de índice de bem-estar. Não é aquele índice de felicidade que também tem, não, mas é um certo tipo de padrão de um equilíbrio, né, de forças. E eu acho que aí sim a gente pode perceber exemplos bem-sucedidos e não tão bem-sucedidos e que podem melhorar. Então, acho que é a partir daí. Mas, na prática, você vai ter cidades que vão ter o recurso tecnológico funcionando bem, e aquilo ali a gente pode pegar como um recorte. Em outra cidade, outro aspecto, em outra cidade, outro aspecto, né? Nova York eu acho muito interessante porque ela tem conflito em muitos... lá, se antecipa muito em muitos conflitos, né? Então, teve um caso, não sei de quando foi, acho que a vigilância que havia na cidade, o sistema de câmeras, ele foi suspenso porque a prefeitura identificou que estavam havendo tomar decisões enviesadas, né? Ou seja, o sistema de reconhecimento facial, ele estava enviesado e foi desativado. Acho que se eu for pegar alguma pesquisa, eu vou ter mais detalhes, não vou aprofundar para não correr aqui. Mas, em grosso modo, é isso. Ou seja, esse senso crítico tecnológico, do impacto dele na sociedade, tem que estar o tempo todo funcionando, né? Então, a gente não pode ficar deslumbrado com tecnologia, ao mesmo tempo não pode ser totalmente avesso. Então, a gente achar esse equilíbrio, e ainda mais equilíbrio social, é o maior desafio que a gente tem para os próximos anos. E aí, a partir daí, a gente vai começar a ver o que é uma cidade que realmente está inteligente. É verdade, porque esses termos acabam virando marketing, né? Então, cada um quer se dizer X e estampar em bandeiras e assim tentar colher os louros daquela tecnologia, sem necessariamente fazer o que deve ser feito. A gente vê isso com sustentabilidade, a gente vê isso com vários termos. Já começamos a ver alguma coisa com BIM também, no nível ainda empresarial, diz, fazemos tudo em BIM. Quando você vai realmente ver a fundo, não é bem o que acontece. Então é natural, mesmo isso a gente vê também no contexto urbano. E João, você concorda com essa observação? Não tem como a gente dizer hoje que uma esteja à frente da outra, porque falta-nos indicadores, faltam-nos métricas? Eu diria que é fácil decidir quais são as cidades que estão à frente, mas é só uma questão. Tudo o que o Fernando disse tem razão, mas há uma parte importante da tecnologia e do smart cities, ou quer que seja, que é a identificação dos problemas. O fato de é difícil de esconder problemas e problemas ficarem esquecidos quando se tem a tecnologia para identificá-los ou pelo menos prevê-los ou simulá-los. Como é que se depois resolve é já uma outra questão em que eu não entro. Quais são as cidades que estão mais à frente em termos de dados? A resposta mais simples são as cidades privadas. Uma cidade completamente privada, ou seja, são condomínios fechados enormes, ou uma cidade que foi construída de raiz por uma empresa privada, são quase todas, por definição, cidades altamente tecnológicas, altamente regidas, altamente protegidas, altamente surveilled, com segurança, toda a parte até o ponto mais granular do quarto, até a parte inteira, ela é controlada. Sem ser as cidades privadas, temos o norte da Europa, especialmente na Holanda, etc., onde houve onde há muitos dados que são dados e onde começou a haver experiências em smart cities. Só com um pequeno problema é que os estados normalmente não têm nem o know-how,
nem o skill set, nem a infraestrutura, nem a capacidade de implementar um smart city, ou seja, implementar aquilo que é necessário, que são uma série de sensores, infraestrutura, etc., colecionar. Então, quem normalmente toma conta dessas coisas são as empresas privadas. E temos um problema que é, nestes smart cities, os donos dos dados são as empresas privadas que depois o dão, agregam e dão aquilo que eles escolhem dar como serviço ao planeamento público. Como os donos dos dados são as empresas privadas, quem controla os dados e o flow of data também é as empresas privadas. E se nós estamos a ver uma cidade com o data-driven development, data-driven planning, uma cidade gerida por dados, que é basicamente quer dizer que quem controla a cidade são os dados, quem simula o futuro da cidade e por isso oferece as ferramentas para como é que a cidade, para cada cidade se deve gerir e como é que ela deve ser gerida são os dados. Se os dados são fornecidos por empresas privadas, quem controla essa cidade são, claro, as empresas privadas. Então, o Smart City também é como está a ser feito hoje em dia. Nos testes que foram feitos, os grandes problemas que são mais óbvios, são uma questão de privacidade, os menos óbvios, mas, no meu ver, os mais graves, são uma questão de controle, uso, provisionar uma cidade com inteligência, tornando num smart city, basicamente quer dizer, neste momento, privatizar essa própria cidade e privatizar as decisões e o futuro dela, porque os dados, mais uma vez, não são colecionados, nem tratados, nem analisados por entidades públicas, e mais eles estão a ser feitos por empresas privadas que têm suas próprias, não só as suas próprias manifestos, mas têm também de competir com outros. Em 2020, eu fui convidado a ser superintendente de projetos no município, com o objetivo de pilotar BIM no município. E um município de 1 milhão de habitantes. Uma enorme dificuldade fazer isso. Enorme dificuldade. Sem dados, sem infraestrutura tecnológica de uma forma geral. Eu fui falar de GIS, parecia que eu estava falando de alguma coisa do outro mundo, só para você ter uma ideia do nível que é a história. E vendo aquela dificuldade, eu, junto com uma amiga, criamos um movimento chamado Liga BIM Prefeituras, que é um momento onde a gente se reúne uma vez por mês, com representantes de prefeituras de vários lugares do país, e também de pessoas que trabalham para as prefeituras, no intuito de discutir todas essas temáticas, né? A princípio BIM, mas acaba por tocar em muitas coisas, a tocar na questão legal, né? A questão que o Fernando levantou ainda há pouco sobre as contratações, sobre licitação, termos de referência. Então a gente discute tudo isso, traz tudo isso para a mesa, a gente chora junto, a gente distribui as nossas experiências. Então é um ambiente bem participativo e bem colaborativo, né? E uma das ações que fizemos foi fazer um levantamento de como qual é o perfil dessas cidades, né? E a gente chegou a alguns dados interessantes. No contexto brasileiro, 76% dos municípios têm até 20 mil habitantes. Então, amigo, 20 mil habitantes, a pessoa para poder, o prefeito, o gerente, o gestor público, para fazer a implementação de um sistema desse complexo, como, por exemplo, até mesmo o BIM, que é o nosso foco lá, é muito difícil. Então, às vezes, ele não tem nem engenheiro no quadro, né? Então, ele carece de uma ajuda de um nível um pouco maior, como o Estado, né? Ou às vezes até a federação, para poder conduzir algumas dessas ações, porque ela sozinho, aquele município ali sozinho, é muito difícil. E a gente tem a reformulação da nova lei de licitação, que o Fernando certamente conhece, né, que saiu há pouco tempo, e que agora vai começar já acabou o seu período de transição, e que agora vai começar a vigorar, onde ela já afirma que deve ser utilizado BIM, né, para todas as construções. Cá em Portugal foi também publicado uma resolução que diz que em 2025 a obrigatoriedade de BIM também vai acontecer. E
a gente ainda vê nas câmaras essa discussão de como utilizar, e como acessar esses dados. Há alguma diferença sobre isso, porque há na Universidade do Minho, por exemplo, algumas iniciativas para se desenvolver um sistema de verificação automatizada dos projetos, né, dos modelos. Então, aqui estão a trabalhar com IDS, e a ideia é criar uma plataforma que possa ajudar nesse sentido. Mas também a gente percebe um movimento por parte dos profissionais de dizer, pá, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem esse recurso, a gente, sabe, ali ali dá um pouco de resistência também, né, em todo esse movimento. Então, digamos, desse paralelo a um pouco do cenário do que vocês colocaram em termos macro, né? Então, apenas no item BIM, mas também acaba por representar um pouco do que acontece no campo macro. João, no trabalho que vocês estão a desenvolver lá para Nova York, vocês usam um conceito chamado Solid Void. E eu queria te pedir, por favor, primeiro que explicasse o que é o Solid Void em si, e depois que apresentasse um pouco para a gente o que é esse sistema que vocês estão a desenvolver. Eu vou tentar explicar o conceito em versão áudio só, para o benefício de pessoas como eu, que não gostam de ver vídeos, mas preferem ouvir podcasts no carro. O conceito de Solid Void, ou Convex Void, ainda não tem um nome específico, mas nós chamamos de Convex and Solid Voids. É basicamente um projeto que se iniciou do DCG, que é o Design and Computation Group, da Universidade de Lisboa, e que teve como participantes sobre a orientação de professores da Beirão, e de uma ideia da Liliana Kavek, que é agora professora lá, de muito trabalho feito, de muito código programado por Rosa Stilerit, neste momento no Geofluxes na Holanda, por André Chazar, e que depois foi desenvolvido um pouco mais por Rui de Klerk, e que neste momento está a ser desenvolvido por eu, na UTCG, e Aleph Ansari, na Maran Institute of Urban Management em Nova York. A ideia dele é basicamente cada um desses participantes tem ideias diferentes do que é o Convex and Solid Voids, e que é um dos grandes problemas da ciência, que é quando se está a trabalhar num método ou numa temática, nem todos os intervenientes desse método, dessa temática, nem todas as pessoas que a formularam têm a mesma opinião sobre o que ela é. No meu entender, é basicamente mudar a análise urbana de uma análise que está muito centrada nos edifícios, ou nos loteamentos, ou nas áreas privadas, para uma análise que seja exclusivamente uma análise do espaço público urbano, ou seja, os passeios, as ruas, as praças, a área em que efetivamente as pessoas podem percorrer. Só que, e daí está um pouco baseado no Space Syntax e na análise de redes, só que não como Space Syntax e análise de redes, que basicamente são gráficos, são linhas bidimensionais, são 2 pontos. O Convex and Solid Voids são objetos tridimensionais, ou seja, tem comprimento, tem espessura, tem altura, e todas essas propriedades do sólido público são informadas através dos edifícios à sua volta, da topografia, do tipo da iluminação, das conexões entre as redes, e por outras variáveis que nós depois pomos lá dentro para ter a interpretação que nós achamos mais fidedigna para poder dar uma métrica de experiência cognitiva do cidadão no espaço público.
o cidadão na cidade, não num escritório, não na sua casa, não numa cidade como um conceito abstrato, mas num ponto específico, numa rua, num ponto específico, numa praça. E, utilizando estes dados, tentar perceber como é que eles podem ser utilizados, quais são as correlações que eles têm, numa óptica de tentar promover, de um ponto, a utilização de espaços públicos mais a redução da utilização de veículos para as pessoas andarem mais ou andarem de bicicleta mais, e uma maior integração para não haver espaços mortos, por aí fora. Basicamente, em resumo, é basicamente isto. Maravilha. Tu consegues mostrar um pouco pra gente qual é o resultado disso que vocês... É um resultado Sim. social, eu sei, mas que possa demonstrar um pouco o que está Então, a ser desenvolvido. o Solid Voice basicamente é uma coisa que começa no QGIS, que é uma coisa que é reconhecida por maioria dos planeadores, e basicamente começa com um plugin que foi agora desenvolvido, onde nós utilizamos os equipamentos, nós utilizamos linhas que foram de paredes que foram identificadas através de machine learning, Angular Street View, utilizamos edifícios e uma topografia. E depois vai dar com a topografia e com os edifícios e os street center lines. Com tudo isto, nós vamos começar a perceber como é que ele se relaciona. Então nós começamos a tentar perceber até que ponto é que os edifícios se impõem na parte pública da cidade, e com isso nós basicamente ficamos com uma demonstração da cidade, que é basicamente como é que os edifícios, pela sua altura, mais as paredes, mais as suas distâncias da parte pública da cidade, como é que eles afetam a parte cognitiva. A partir daí há uma série de algoritmos que vão encontrar uma série de pontos, e que há toda uma metodologia que neste momento não vamos explicar, mas que produzem este resultado, que depois entra, não sei se ainda estão a ver, ou um programa diferente, entra no programa que nós que utilizamos, que é o Rhino, onde aí sim nós basicamente temos esta interface, onde nós abrimos os resultados dessa análise e podemos, isto aqui é uma demonstração de uma área pequena, podemos ver os que nós chamamos de limites urbanos, ou seja, isto não são nem edifícios nem muros, são uma maneira de saber pela altura tanto dos edifícios como dos muros, como a sua distância à rua, como a sua fragmentação e fachadas diferentes, como é que eles afetam a parte pública da cidade. Isto depois nós chamamos de espaços convexos. Espaços convexos basicamente isto não são bem espaços convexos, mas espaço convexo é um espaço onde qualquer ponto desse espaço pode ser visto a partir de qualquer outro ponto. Isto aqui já é uma combinação no método, que é a combinação entre um espaço convexo, a sua topografia, a altura a variação em altura dos edifícios, a variação angular e a variação em número de fachadas. Ou seja, um espaço que pode ser compreendido como um espaço independente de outros espaços. Com esses espaços convexos, nós fazemos o que nós chamamos de convex voids. E os convex voids são basicamente a nossa visualização do espaço público, já não só os edifícios, do espaço público com a altura gerida por esses atributos cognitivos. Mas podemos também estar a dar outra visualização com outra altura. Como também podemos gerar aqui por exemplo, aqui nesta imagem estamos a falar do Sky View Factor, o acesso ao Sky. Com as ruas e a geometria e a rede viária, estes
convex voids são agregados em coisas mais fáceis de perceber, não nesta escala, mas que são mais úteis a uma escala maior. E já estamos a agregar os dados em termos das ruas em si. Até agora isto foi sempre feito a nível laboratorial, basicamente. Estudos a uma área muito pequena. E pela primeira vez tentou-se, a Alice teve a grande ideia, vamos tentar fazer isto numa área maior em Nova Iorque. E eu disse, tudo bem, porque eu pensava que uma área grande em Nova Iorque era o equivalente a uma área grande em Lisboa. Afinal, não era bem assim. A área que nós estamos a fazer estes hollow voids que tinha só sido testado em poucos quarteirões lisboetas, estava agora a ser implementado numa área que tinha como 1 milhão de residentes. Há uma escala que nunca foi tentada, por isso, como eu disse, é basicamente o desenvolvimento de um TRL4, um TRL6 em termos tecnológicos. O Interborough Express é basicamente esta linha toda. Em cima nós temos Queens, em baixo nós temos Kings ou Brooklyn, e nessa linha nós temos mais ou menos 900 mil pessoas a viver, 250 mil pessoas a trabalhar. E é uma linha que não existe, ou seja, existe uma série de linhas de trânsito, de comboio, de metro, horizontalmente, mas nenhuma vertical, o que gerou naturalmente uma série de problemas. E o nosso estudo é tentar perceber o que é que está acontecendo neste momento, utilizando uma série de métodos, mas privilegiando o método de solid voids como maneira de olhar para o espaço público, e quando se diz o espaço público estamos a falar não tanto das praças, mas das ruas, e quando se fala das ruas estamos a falar do comércio local, okay? Em vez de buscar outro tipo de espaço público, agora quase que se tornou o espaço público normal, que é o espaço público of private ownership, um espaço público privado, que são basicamente os centros comerciais, por exemplo. É um exemplo. Mas, então, nós começamos a utilizar a ideia dos convex voids e convex spaces, que eu já expliquei mais ou menos, e que não vou entrar em muito detalhe, porque senão as pessoas vão adormecer, e tentamos... e percebemos que um dos grandes problemas no princípio era a falta de dados. Vamos ver como é que se conseguia automatizar a recolha de dados, etc. Neste momento estamos a utilizar machine learning para recolher alguns dados, depois uma série de algoritmos para tentar classificar o tipo de muros, o tipo de edifícios e como é que eles impactam a percepção cognitiva, com uma série de equações que podem ser reproduzidas, podem ser testadas, podem ser calibradas, e estudar, no fim, uma coisa mais ou menos assim, que é basicamente, neste caso estamos a falar do convex voids, ou seja, isto é uma representação do espaço público de acordo com, neste caso, o efeito cognitivo nas pessoas, de acordo com as fachadas, a variação das fachadas e a sua altura conjugada com a altura dos muros. Mas podemos também introduzir outros dados, que é o que se também está a fazer, para ter outras visualizações e outros entendimentos destes espaços. Na parte do topo direita e na parte de esquerda, nos extremos, vemos alguns outliers, que são lugares onde nós iríamos ver com mais atenção. Aqui nas aglomerações vemos que o problema mais específico está mais à esquerda, e depois nós fizemos em termos de visualizações, nós estamos a tentar fazer automatizar todo o processo, mas depois também automatizar a recolha dos dados e a viagem dos dados do processo. Por isso, depois aquilo pode ser visualizado num website normalíssimo, onde isto aqui é só um proof of concept. Desculpem a falta de qualidade aqui, onde podem ver onde é que estão os problemas mais específicos, quais são os valores dos atributos,
os valores do Skyview Factor, so on and so forth. Isto aqui, esta área aqui, por exemplo, que eu acabo de vos mostrar, aqui, que está a meio do IBX, e é uma de 19 áreas. Então, este processo, daí a necessidade de automatizar o processo, está tudo a ser testado nesta área que tem muitas many challenges, atributos que não estávamos à espera para tentarmos resolver os problemas, e que estamos agora nas fases finais da afinação para poder, com as correlações, com os atributos, com os padrões que vamos descobrindo, fazer a análise nos restantes 18 áreas do IBX, e aí formar o projeto inteiro, fazer os relatórios e trazer as nossas respostas. Isto tudo, basicamente, está dentro do paradigma do que agora está bastante popular em Nova Iorque e na maioria dos Estados democráticos, desculpem, que é o Transit Oriented Development, que basicamente, e é isso que o IBX vai ser uma rede de fast tram, e tentar mudar o land use, mudar certos atributos para, e com estas ferramentas, tentar perceber onde é que se deve investir, onde é que não vale a pena investir. São casos perdidos, ou são casos perdidos para para esta linha específica, e como é que se deve investir, e quais são os atributos que é preciso mudar para ter um desenvolvimento mais igual, para ter um maior equilíbrio, Isto agora ainda estamos numa fase, neste momento tivemos até agora uma fase de conversão de uma ferramenta laboratorial para uma ferramenta que é usada na prática. Estamos agora na fase de ajustes finais e em pouco tempo vamos entrar na fase de implementação e interpretação dos resultados. Se tudo correr bem, a gente vai ter um episódio aqui tratando só desse sistema junto com a Elif e com o João Paulo. Gente, caminhando aqui para o final, eu queria primeiro agradecer a participação de vocês, tá? Foi um enorme prazer, um assunto que requer muita discussão, né? Não é nesses poucos minutos que a gente vai esgotar tudo isso, mas eu queria agora deixar o espaço aberto para as considerações finais de vocês, e também se quiser deixar algum tipo de contato para que as pessoas que queiram aprofundar mais um pouco a respeito disso, que possam então entrar em contato convosco. O espaço é de vocês. Fernando. Bom, já queria agradecer mais uma vez a oportunidade. É bom rever, melhor ainda numa circunstância dessa, de você estar promovendo a troca de informação, como sempre foi do seu gosto, né? Estar envolvido nesses movimentos aí da época que a gente estava criando ainda a BIMPE, né? A Associação de BIM aqui em Pernambuco. Então, fico muito feliz de tê-lo como amigo aí, grande entusiasta aí da troca de informação. Agradeço também o conhecimento aí do João Paulo Louro, que agora eu vou acompanhar de perto. É um assunto que me interessa, da minha especialidade, mas é sempre um assunto que me interessa quando tem essa questão de modelagem de dados. E dizer isso, assim, que eu acho que é um momento importante para quem estiver vendo e for do campo do planejamento urbano, perceber que é necessária, sim, uma mudança de postura voltada, primeiramente, ao olhar da computação de uma forma mais integrada ao que a gente faz, né? Ou seja, um lugar onde, se você nem domina o QGIS, né, o GIS, por exemplo, que é uma ferramenta básica, e que dirá ainda o quanto ele permite ainda de você trabalhar com plugins, etc. Então, perceber que há tempo, né, estamos num momento muito bom da nossa existência, né, ocidental, com tecnologia ao nosso redor, que você pode fazer uma formação, não é de forma alguma, acho que essa conversa aqui é para constatar que a gente está perdido. Pelo contrário, acho que é um convite aos profissionais, aos colegas estudantes que estiverem acompanhando isso, de se atualizar,
Enfim, tá nosso contato, acho que vai estar aí no link do vídeo, então vai ter meu contato aqui pelo LinkedIn, a gente pode trocar uma ideia. Então, eu acho que é mais para sentir como estímulo. Então, se estimulem com isso que vocês viram, porque o caminho dá para ser trilhado, é um caminho muito novo, né? E globalmente, né? Não é que a gente está, se estiver em Portugal, se estiver no Brasil, é uma realidade global que a gente está passando junto nessa mudança de paradigma. Então, estamos todos juntos nessa, então sintam-se motivados. E é isso. Agradeço mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado, Fernando. João, Olá. Obrigado, Rogério, pelo convite. Obrigado, Luando, pela exposição. Eu diria que se o Fernando vai dizer para as pessoas se sentirem desmotivadas nesta mudança de paradigma, então ele, nesse caso eu digo, sintam-se com muito medo nesta mudança de paradigma. Muito vai mudar agora em termos da disponibilidade de dados, em termos da facilidade com que se pode trabalhar os dados e em termos de a dificuldade em saber de onde é que os dados vêm e até que ponto é que eles estão obtidos. Mas é único, por isso sim, acho que se devem sentir motivados, mas mais que tudo devem sentir-se com muito medo, se não saberem como lidar, por isso ainda mais motivação para lidar com eles, mas perceber que o futuro do desenvolvimento está dentro da cidade, está na maneira como a cidade é construída, é gerida e se relaciona com outras cidades e com outras partes do território. E esse futuro vai ser gerido por dados, quer queiram, quer não, quer outras, sermos nós a fazer, sejam outras pessoas e outros profissionais a fazer, ou sejam algoritmos independentes a fazerem as decisões por nós. Os métodos já existem, começaram a ser produzidos no princípio do século XX. Os algoritmos começaram a ser produzidos no princípio do século XX. Os primeiros testes começaram a ser feitos nos anos 40 e nos anos 50. Testes mais alargados nos anos 70. Mas agora já não estamos a falar de testes, já não estamos a falar em investigação académica. Estamos a falar mesmo em termos práticos, em termos de a cidade está agora a ser construída através desse método, mesmo que haja muitas pessoas que não se apercebam que isso esteja a acontecer. maravilha, muito obrigado. A todos que ficaram até aqui, também nosso muito obrigado. Considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, movimentar essa discussão em torno desse tema que é tão rico. Todas as informações que falamos estarão também aqui na descrição do vídeo, links e o contato dos colegas. Para todos, muito obrigado e até a próxima.